Você é oficialmente um narval, parabéns. Você é o unicórnio do mar, que fofo. Exceto por um detalhe, aquilo na sua cara não é um chifre, é um dente canino esquerdo que deu defeito, cresceu torto e furou seu lábio para fora, podendo chegar a 3 metros de comprimento. Sua vida já começa com uma crise de identidade e uma dor de dente crônica do tamanho de uma lança. Seu nome científico? Monodon monoceros, grego chique para um dente, um chifre. Metade certo, metade a maior fake news da biologia. Até os cientistas caíram no conto do unicórnio. Sua origem pré-histórica? Você pertence à família Monodontidae, uns 11 milhões de anos atrás. É a mesma família da baleia beluga. Sua prima rica, sorridente e sem pregos na cara. A beluga é a prova de que dava para ser uma baleia ártica normal. Mas sua linhagem decidiu apostar tudo nessa ideia genial do dente gigante. Foi o seu all-in evolutivo. Uma aposta que te prendeu para sempre. E sua terra natal, o lugar mais acolhedor do planeta, o Oceano Ártico. As águas congelantes ao redor da Groenlândia, Canadá, Noruega, Rússia. Sua casa é um freezer gigante, escuro e cheio de coisas que querem te comer. Bem-vindo ao mundo, tenta não congelar no primeiro minuto. E como começa sua vida nesse freezer aquático? Numa maternidade quentinha, com golfinhos cantando canções de ninar? Claro que não, sua mãe te dá à luz na água congelante depois de 14 meses de gravidez. Sim, quase 1 ano e meio, você é cuspido para fora de rabo primeiro, para não se afogar de cara. Seu primeiro contato com o mundo é um choque térmico que faria um pinguim chorar. Você nasce com uns 80 quilos, parecendo uma salsicha cinza e desajeitada, e totalmente inútil. Seus pulmões nunca respiraram. Sua mãe tem que te empurrar para a superfície para você dar aquele primeiro gole de ar que mais parece uma facada gelada. E a família, pai, desaparecido em combate, ou melhor, provavelmente acasalando com outra. Irmãos, geralmente você nasce sozinho. Sua única referência é sua mãe. E ela não é exatamente carinhosa, ela é prática. Te ensina o básico, como respirar sem congelar, como achar o buraco no gelo, como desviar da orca faminta. Sua infância não é brincadeira, é sobrevivência pura. Você mama um leite super gordo para criar uma camada de banha e não virar picolé. E fica grudado na sua mãe por quase 2 anos, porque sem ela você não dura um dia. A mortalidade infantil é altíssima. Muitos dos seus colegas viram comida de urso polar ou se perdem no gelo. Sua vida já começa no negativo, lutando contra um ambiente que te odeia desde o primeiro segundo. Bom, chegamos ao ponto principal da sua desgraça, aquilo que te faz famoso, o seu chifre de unicórnio. Que lindo, que mágico. Só que não, como já falamos, isso não é um chifre, é um dente canino esquerdo que, se você for macho, na maioria das vezes, simplesmente surtou. Ele se recusa a parar de crescer, fura seu beiço superior e continua reto. Ou melhor, numa espiral anti-horária, porque até nisso você tem que ser esquisito. Até virar uma lança de até 3 metros de comprimento. O dente direito geralmente fica quieto lá dentro da gengiva, como um lembrete silencioso da vida normal que você poderia ter tido. Essa lança dental pode pesar até 10 quilos. Imagina carregar um peso desses grudado na sua cara para sempre. Nadar, comer, até dar um oi para outro narval. Tudo fica mais complicado com esse trambolho na frente. É um fardo constante no seu crânio e pescoço, mas o tamanho nem é o pior. O pior é como esse dente é feito ao contrário. Aí você me pergunta, como assim ao contrário? Bom, a resposta é simples e horrível. Dentes normais têm uma casca dura por fora, o esmalte, para proteger o recheio sensível. O seu, a parte de fora é porosa, cheia de buraquinhos microscópicos, e a parte dura fica por dentro. É como construir uma casa com a parede de gesso para fora e o tijolo para dentro. Que ideia genial! Esses milhões de buraquinhos na superfície do seu chifre não são só um detalhe. São canais, tubos minúsculos que vão direto da água gelada do Ártico até o centro do seu dente. E o que tem lá no centro? O nervo. Milhões de terminações nervosas conectadas diretamente ao seu cérebro. Pensa nisso. Você tem um nervo gigante do tamanho de uma vara de pescar, exposto, mergulhado 24 horas por dia em água salgada, quase congelando. Isso não é um chifre mágico, é a maior dor de dente crônica do universo. Essa estrutura bizarra transforma seu dente num super sensor. Você sente tudo. A mínima mudança na temperatura da água, na pressão enquanto você mergulha, até a quantidade de sal. Tudo vira um sinal direto para o seu cérebro. Você literalmente prova a água
com a sua cara. Mágico? Não. É uma sobrecarga sensorial constante. Imagine viver num mundo onde você sente cada corrente de ar, cada mudança de temperatura como um choque. Não tem botão de desligar. É tortura neurológica 24 horas por dia, 7 dias por semana. E num mundo que está mudando rápido, com água derretendo e poluição chegando, esse seu super sensor vira seu maior ponto fraco. Ok, sua vida não é um passeio tranquilo pelas águas rasas. Sua rotina diária é descer muito. Você é um dos mergulhadores mais fundos do planeta. Estamos falando de ir rotineiramente a 1.500 metros de profundidade. 1.500 metros. É mais fundo que 5 Torres Eiffel. Uma viagem de ida e volta de 3 quilômetros na vertical várias vezes por dia. E como é essa viagem? Um inferno. A pressão lá embaixo é esmagadora, mais de 150 vezes a pressão normal. Esmagaria um submarino mais fraco. Para sobreviver, seu corpo faz coisas bizarras. Seus pulmões murcham completamente. Seu coração desacelera para quase parar. O sangue só vai para o cérebro e para o coração. O resto que se dane. Você basicamente entra em modo de falência controlada a cada mergulho. Essa descida na escuridão total pode durar mais de 25 minutos, com uma única respiração. É um quarto de hora preso no fundo do mar, esmagado pela pressão, sem luz nenhuma, tentando achar o que comer usando só o som, ecolocalização. E qual é o grande prêmio por arriscar sua vida nesse inferno de pressão e escuridão? Um tesouro, uma lula gigante, uma batalha épica contra um monstro das profundezas, que nada. Sua recompensa por esse esforço sobre-humano é um peixe sem graça. Sério, sua dieta principal é basicamente a labote da Gronelândia e bacalhau do Ártico, uns peixes de fundo lentos, provavelmente tão entediados quanto você. Às vezes uns camarões ou lulas para variar. Você enfrenta a morte por esmagamento e asfixia várias vezes por dia para comer o equivalente a um filé de merluza congelado. Que prêmio! E o pior é que você não tem escolha. Lembra daquela sua aposta evolutiva furada? Do seu corpo super especializado para viver nesse nicho bizarro? Pois é, você está preso. Seu corpo inteiro foi feito para esses mergulhos suicidas atrás desses peixes específicos. Você não pode simplesmente decidir comer sardinha na superfície. Não funciona. Isso te deixa numa situação ridiculamente frágil. E se o alabote resolver se mudar por causa do aquecimento global? E se o bacalhau sumir? Você se ferra completamente. Sua maior habilidade, mergulhar fundo pra caramba, é também a corrente que te prende a um cardápio limitado e ameaçado. Que belo planejamento de carreira, evolução. Apesar da sua cara de poucos amigos, literalmente por causa do dente, você até que é um bicho social. Vive em grupos chamados pods, que podem ter de uns poucos até dezenas de narvais. Mas como vocês se comunicam nesse mundo escuro e gelado, especialmente com essa lança atrapalhando pelo som? Seu mundo é quase todo feito de sons. A visão não serve para quase nada na escuridão do Ártico ou nas profundezas onde você caça. Então você vive numa sinfonia constante de cliques, assobios e chamados pulsados. Os cliques são seu sonar, seu GPS biológico para não bater no gelo e para achar o almoço sem graça. Os assobios e chamados são sua conversa para manter o grupo unido, para achar um par naquele breve momento em que você pensa nisso e para gritar perigo quando a orca aparece. Vocês têm um vocabulário complexo, dialetos regionais, são praticamente os tenores e sopranos do gelo. Só que tem um pequeno, ou melhor, gigantesco problema, essa lança de 3 metros na sua cara. Como você se aproxima de outro narval sem cutucar o olho dele acidentalmente? Como você demonstra afeto ou raiva sem correr o risco de quebrar seu bem mais precioso e dolorido? Sua vida social é um campo minado de etiqueta dental. E como vocês lidam com essa etiqueta dental? Com um ritual bizarro chamado tusking. Às vezes vocês machos se juntam na superfície, levantam a lança para fora d'água e ficam se esfregando, cruzando os chifres e roçando um no outro gentilmente. Para quê? Ninguém sabe direito. É um aperto de mão esquisito, uma forma de medir forças sem sair na porrada, o que seria desastroso com essas lanças. Ou a teoria mais maluca, será que vocês estão trocando informações pelo nervo exposto? Tipo encostando os dentes para
baixar os dados sobre a salinidade da água. Seja qual for o motivo, é o equivalente a cumprimentar alguém esfregando um dente do siso inflamado no dele. Exige uma delicadeza que parece impossível para um bicho tão grande. Só que todo esse seu mundo delicado de sons e esgrima dental está sendo invadido. Seu lar, o Ártico silencioso, está virando uma avenida barulhenta. Culpa de quem? Nossa, claro. O gelo está derretendo, obrigado aquecimento global. E isso abre caminho para navios, quebra-gelos, barcos de pesquisa. E todo esse tráfego faz um barulho infernal debaixo d'água. Esse barulho não é só irritante para você, é uma ameaça mortal. Lembra que seu mundo é feito de som? O barulho dos navios é como uma neblina acústica. Ele te cega, te impede de ouvir seus amigos, sua comida e, pior, a orca chegando para te transformar em sashimi. Imagine tentar achar seu jantar ou fugir de um assassino num show de heavy metal no escuro. Sua ferramenta mais importante de sobrevivência vira uma fonte de pânico e confusão. O mesmo progresso humano que derrete sua casa também te deixa surdo e perdido nela. Sua vida no Ártico não é só frio e escuridão, é um jogo constante de não seja comido. E o jogador número 1 nesse jogo, a orca, sua arqui-inimiga, ela não é só grande e forte, ela é esperta, esperta pra caramba. Elas caçam em grupo como uma gangue de mafiosos bem organizada. Elas te cercam, te cansam, separam as mães dos filhotes, seu ponto fraco, e depois, bom, você sabe, a presença delas no verão transforma suas áreas de descanso em restaurantes self-service de Narval. E adivinha, com o gelo derretendo, elas estão conseguindo chegar mais longe e ficar mais tempo no seu quintal. Que ótimo! Se a orca é o mafioso, o urso polar é o ninja. Ele não te persegue, ele espera. Fica lá paradinho, branco como o gelo, do lado de um buraco de respiração. Horas imóvel. Você, desesperado por ar, depois de um mergulho de 20 minutos, sobe a cabeça. E zás, uma patada de urso te arranca da água. É a morte vinda de cima, no único lugar onde você precisa ir. E lá embaixo, no escuro, acha que está seguro? Lá embaixo, na escuridão eterna, onde você caça seu peixe sem graça, tem outro monstro esperando. O tubarão da Gronelândia, um bicho pré-histórico, lento, quase cego, que pode viver 400 anos. Ele é tipo o Matusalém dos tubarões. E adivinha o que acharam na barriga dele? Restos de Narval. Ele não te persegue, ele te embosca. Surge das trevas como um fantasma lento e te abocanha enquanto você está distraído, tentando ouvir um bacalhau com seu sonar. Que fim digno, virar comida de um tubarão geriátrico, mas talvez o seu pior inimigo não seja um bicho, seja o próprio gelo, sua casa, sua proteção, sua tumba. Às vezes o tempo muda de repente, o vento empurra o gelo e aquela área aberta onde você estava respirando fecha rápido. Você e mais dezenas, talvez centenas de outros narvais ficam presos num único buraquinho de ar. É o Savsat. O pânico se instala, todo mundo tentando respirar ao mesmo tempo. Você se machuca, se cansa e o buraco vai congelando, até fechar de vez. Ou você simplesmente morre de exaustão e afoga, cercado pelos seus parentes em pânico. É a morte por claustrofobia em escala gigante, uma armadilha natural perfeita. E claro, tem a gente, os humanos. Por milênios, os Inuit te caçaram de forma sustentável. Parte da cultura deles, ok, mas a ameaça moderna é outra. A gente não precisa nem te caçar diretamente para te matar, a gente só precisa existir. Nosso progresso, nossa poluição, nosso aquecimento global estão derretendo o seu mundo, literalmente, e armando todos os seus outros inimigos contra você. Que belo presente de despedida. Lembra daquele seu dente gigante, torto e dolorido? Pois é, ele não só ferra a sua vida, ele ferrou a sua imagem para sempre. Por causa dele, você virou um unicórnio. Sim, durante a Idade Média, lá na Europa, ninguém fazia ideia do que você era. Mas de vez em quando, um desses seus dentes quebrados aparecia boiando ou era trazido por exploradores. E o que os europeus que nunca tinham visto uma baleia com dor de dente pensaram: meu Deus, é o chifre do unicórnio, aquela criatura mágica pura que só aparecia para donzelas virgens. Finalmente tinham a prova, e o que eles fizeram com essa prova? Venderam a preço de ouro, claro. Seu dente virou o item mais cobiçado da Europa. Reis e rainhas pagavam fortunas por ele, achando que curava veneno, garantia virilidade ou purificava a água. Seu dente virou remédio, amuleto, objeto
objeto de arte. Tudo, menos o que ele realmente era, um dente gigante e problemático de uma baleia esquisita. Sua dor virou artigo de luxo. Que honra! Essa sua fama baseada em fake news medieval continuou. Mesmo depois que a ciência descobriu que você era só uma baleia com um problema dentário gigante, a imagem do unicórnio do mar pegou, e pegou forte. Hoje você não é mais um remédio caro, você é um ícone pop. Sua cara, com o dente gigante, claro, está em tudo: camisetas, canecas, bichinhos de pelúcia, desenhos animados, filtros de Instagram. Você virou o símbolo fofinho do Ártico misterioso, o unicórnio moderno. E qual o problema disso? O problema é que essa sua fama é totalmente baseada na ignorância. As pessoas te amam pela imagem errada. Amam o chifre mágico, mas não fazem ideia da dor, da sobrecarga sensorial, do fardo que esse dente realmente é para você. Amam a ideia do unicórnio nadando feliz no gelo, mas ignoram a realidade brutal da sua vida. Os mergulhos suicidas, a comida sem graça, o medo constante das orcas e o pânico de ficar preso no gelo. Sua fama não te ajuda, ela te transforma numa caricatura, num pôster bonitinho para decorar o quarto. As pessoas se apaixonam pelo mito, pelo unicórnio fofo e esquecem ou nem sabem da baleia real que está sofrendo por trás da imagem. Sua característica mais dolorosa virou seu maior apelo comercial. Que bela troca! Ser amado pelo motivo errado talvez seja a forma mais solitária de fama que existe. Os anos passaram naquele freezer gigante chamado Ártico. Milagrosamente, você sobreviveu às orcas, aos ursos, ao gelo traiçoeiro e à sua própria dor de dente crônica. Você é um narval velho. O que isso significa? Que uma vida de dificuldades extremas deixou marcas profundas. Seu corpo, antes uma máquina de mergulho eficiente, ainda que torturada, começa a falhar. Aqueles mergulhos a 1.500 metros, talvez agora você só chegue a 1.000 com muito esforço. Prender a respiração por 25 minutos, agora 15 já te deixam no limite. Sua capacidade de suportar a pressão e a falta de oxigênio está diminuindo. Caçar aquele peixe sem graça no fundo do mar ficou ainda mais difícil e perigoso. E o seu dente, sua lança icônica, depois de décadas sendo arrastado pelo gelo, talvez usado em algumas esgrimas desajeitadas, ele está gasto, talvez com a ponta quebrada, o que seria uma fonte de dor infernal e um risco constante de infecção naquele nervo exposto. Carregar aquele peso na cara ficou ainda mais cansativo. Sua ferramenta de charme virou um fardo dolorido. Seus sentidos, principalmente o sonar de cliques, talvez já não sejam tão precisos. Achar comida naquele mundo escuro ficou mais difícil. Achar buracos no gelo para respirar ficou mais arriscado. Essa fraqueza te torna um alvo para tudo. As orcas que antes você talvez conseguisse despistar com um mergulho mais rápido, agora te alcançam com mais facilidade. Aquele urso polar esperando no buraco do gelo, sua subida lenta e ofegante te entrega de bandeja. E o pior, o próprio gelo, que sempre foi seu amigo e inimigo, agora é só inimigo. Aquele Savsat, o aprisionamento no gelo. Se antes você tinha força para lutar por um espaço no buraco, agora você é o primeiro a ser empurrado para fora. O primeiro a ficar sem ar. Sua experiência não vale nada contra a força bruta dos mais jovens na hora do pânico. Você se torna um fardo para o grupo. Talvez eles até te esperem um pouco, mas a vida no Ártico é cruel demais para caridade. Se você não consegue acompanhar o ritmo das migrações, se você não consegue mergulhar fundo o suficiente para achar comida, você fica para trás, sozinho. Sua vida, que começou solitária com sua mãe, termina solitária no gelo. Sua única companhia é o frio cortante, a fome crescente e a certeza de que o fim está próximo. Você se arrasta para um último buraco de respiração, o corpo pesado, o dente doendo, apenas esperando a escuridão final chegar, seja pelas garras do gelo, pelas mandíbulas de um predador ou simplesmente pelo seu corpo cansado, desistindo de vez. Você está velho, cansado, sozinho, seu corpo dói, seu dente lateja mais que o normal, a fome aperta, você está perto da borda do gelo procurando por um buraco para respirar e talvez alguma comida fácil perto da superfície. Mergulhar fundo já não rola mais, então seu super sensor dente exposto capta algo estranho.
uma vibração diferente na água, um gosto metálico, curiosidade, sua única distração nesse mundo cinza e gelado. Você se aproxima devagar, é algo preso no gelo, meio submerso. Talvez um pedaço de navio antigo, lixo humano, difícil dizer. Parece ter umas algas presas, talvez uns peixinhos se escondendo ali perto. Comida, você tenta usar sua lança facial, não para atacar, mas para cutucar, para investigar, talvez soltar alguma alga, assustar um peixe para fora. Você enfia a ponta do dente numa fresta daquela coisa estranha e puxa, só que não sai. Você tenta de novo, nada. Entalou, seu dente, sua cara está presa, sua lança facial, sua identidade, sua maldição entalada. Num pedaço de lixo humano congelado, provavelmente. Que ironia, pânico. Você puxa com força, dor, aquele nervo exposto de 3 metros grita. Você tenta girar o corpo, usar seu peso, mas está velho, fraco e preso pela cara. Não tem orca, não tem urso polar, não tem sabe-sat. É só você, sua dor de dente agonizante e um pedaço de rede de pesca velha, ou sei lá o que. Você fica ali, preso, debatendo-se inutilmente. Cada puxão é uma tortura. A água gelada parece queimar ainda mais na ponta exposta do seu nervo entalado. Eventualmente, a exaustão vence. Você não consegue mais lutar, não consegue mais subir para respirar direito. Sua morte não é uma caçada épica, não é uma batalha contra os elementos, é um fim patético preso pelo nariz, ou melhor, pelo dente, num pedaço de lixo, provavelmente morrendo afogado bem devagar ou de pura dor e cansaço. O unicórnio do mar morre entalado como um peixe idiota num anzol que ele mesmo mordeu. Que vidinha ingrata essa sua! Nascido no gelo, vivendo com dor de dente crônica, mergulhando no inferno por comida ruim, sendo caçado por tudo, virando pôster por ser incompreendido e morrendo entalado num lixo. Sua única magia foi aguentar tanto sofrimento.